De 26 de abril a 1º de maio, Florianópolis recebe o Blue Nautical Hub Brasil. Uma semana estratégica para conectar negócios, inovação, conhecimento e relacionamento na economia do mar. Destaque para o 3º Simpósio Internacional Economia Azul, no dia 29 de abril. E para os encontros de negócios no dia 30 de abril. As vagas são limitadas. Inscreva-se em bluenauticalhubbrasil.com. Negócios, futuro e inovação. Blue Nautical Hub Brasil, o encontro da transformação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pesca, mas a gente vai muito mais além com aqueles que estudam a pesca. Hoje eu vou conversar com a Angélica, que ela é uma engenheira de pesca. Você já conhecia essa profissão? Inovação, performance e design que transformam sua experiência no mar. Angélica, obrigada pela tua presença. E eu fiquei muito feliz em saber da profissão da engenharia de pesca. Dentro da engenharia tem algumas especializações, a gente sabe. Conta pra gente, então, a Angélica é formada no que exatamente? Com o que tu trabalhas? Eu sou formada em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e tenho hoje especialização em Bioquímica e Fisiologia como mestrado e doutorado em Ciências Biológicas também com ênfase em Bioquímica e Fisiologia. E hoje, na verdade, eu aplico a Bioquímica e a Fisiologia dentro do ramo da Engenharia de Pesca, trabalhando desde a parte de análise de produto para saber se o pescado chegou de boa qualidade até o consumidor, até a parte de monitoramento de ambientes aquáticos para ver se está uma água de qualidade, se não está um ambiente impactado, se está um ambiente, vamos dizer, poluído e como aplicar medidas corretivas nesses ambientes e também no setor da aquicultura, como melhorar a qualidade desse pescado, como melhorar as rações que chegam até esse pescado. E dentro da bioquímica. Toda a cadeia. Isso, toda a cadeia produtiva, aplicando a bioquímica e fisiologia em si. Estamos aqui na Itália e foi uma grata surpresa encontrar a Angélica aqui. Ela também está estudando aqui. Qual a diferença, Angélica? O que tu aprendeu aqui que contribui muito para o que tu faz hoje lá no Brasil? O que eu aprendi aqui muito foi a parte da pesquisa, que a gente consegue aplicar, mas aqui a pesquisa ela chega mais ao produtor, ela vai até o produtor, diferente que em alguns setores no Brasil não chega. Aqui eu aprimorei a parte da qualidade, de analisar a qualidade do produto, do pescado, dos produtos que chegam até a mesa do consumidor e desenvolver melhor também a questão da cultura, que é a alimentação. Aqui tem muita cultura de comer produtos oriundos da pesca, que vem da aquicultura, que vem da pesca, que o Brasil, em certas regiões, não tem muito essa cultura de comer já, às vezes também por um receio, que é um alimento sujo, que não sabe o que está ali naquele alimento, porque vem da água. Então aqui eu consegui ver melhor assim, esse consumo do pescado, a qualidade daqui que é bem melhor, muitas tecnologias também que tem no Brasil, sendo que também a gente não fica atrás em algumas coisas, né? Alguma parte da pesquisa lá no Brasil é mais desenvolvida do que aqui, outras não Isso é bom. Vamos falar então o que a gente é bem desenvolvido. Tem alguns laboratórios de pesquisa na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Universidade Federal, que tem equipamentos de ponta que são bem melhores do que a gente encontra aqui na universidade daqui e a gente não sabe. Mas a tecnologia também no Brasil tem alguns pontos mais desenvolvidos do que aqui na pesquisa em si. Olha, isso é interessante. Isso é bom saber, né? A gente, como brasileiro, às vezes a gente já que o Brasil nada anda. Não, a gente tem boas pesquisas, então. Sim, tem boas pesquisas, bons laboratórios, com equipamentos de ponta, com material que conseguem desenvolver diversas pesquisas, como a minha área, que é a área de enzimologia, de proteínas, que tem laboratórios dentro da Federal, que tem equipamentos de ponta que aqui na universidade que eu estou não tem. Então para mim foi esse choque. Primeiro esse choque cultural, né? Nossa, como é que uma universidade na Itália não tem certas coisas? Mas depois eu parei para pensar
e vi por quê. Ele tem o laboratório, tem os equipamentos de ponta para a pesquisa que é feito aqui, não como o Brasil. O laboratório lá no Brasil tem deles que fazem de tudo, então está equipado para fazer tudo. E aqui está só especificado só para uma pesquisa só. Mas estamos assim, vamos dizer que as universidades no Brasil, elas estão equivalentes à universidade, ou até melhor do que algumas universidades aqui na Itália. Tá, mas aí quando a gente fala da pesquisa no Brasil, você faz a pesquisa no Brasil, ela anda, ela dá resultado? Muita coisa não tem muita aplicabilidade, não aplica comercialmente. Mas Por quê? porque acaba se perdendo dentro da universidade. As pessoas buscam, fazem a pesquisa, mas às vezes tem medo de mostrar o que você sabe, de botar para frente, de tornar público aquela pesquisa que é interessante. Então, é diferente daqui, que aqui o pessoal não tem medo. Eles fazem a pesquisa e divulgam. Mas por que medo, Angélica? Assim, não consigo... Porque o que eu me deparei às vezes lá dentro da universidade é... Eu não vou chegar numa empresa e vou falar minha pesquisa, porque senão a empresa vai me roubar. Às vezes acontece isso. Entendi. E às vezes não enxerga o mercado, o comércio em si, sabe? Que aquilo dali que a gente está pesquisando pode ir para... Pode ajudar outra. Pode ajudar a outra. Outra cadeia, inclusive. É, né? outra cadeia. Dentro da pesquisa em si. De tudo. Comércio geral. A gente... A nosso primeiro trabalho com o pescador, no mundo mar, além, claro, né, da pesca em si, a gente tem pescas muito tradicionais no sul do Brasil, por exemplo, como é a pesca da tainha. Uhum. A gente também tem outro trabalho com pescador, que é no limpeza dos mares, e a gente começou a ver que o pessoal começou a pescar lixo também, né, junto. Mas também a gente sentiu que há uma falta de peixes, como um todo. E a gente estava conversando antes sobre isso e você me contou que existe algumas alternativas, né? Que às vezes não é só a falta do peixe pela falta do peixe. Né? E eu queria muito que a gente passasse isso adiante, porque eu tenho certeza que isso pode chegar a muitos pescadores, que a gente precisa entender um outro lado da pesca, o outro lado da natureza. E a Angélica, que estuda, que faz análises, ela inclusive falou que em um ano de estudo, é possível chegar a uma conclusão. Conta pra gente, para eles entenderem quando há uma falta de peixe na sua região, por exemplo, o que a gente pode fazer? Não é só a parte de quantificar, de ir lá e saber quanto está pescando. Estou pescando 10 quilos, 20 quilos. Não, vou pescar só 10 e vai resolver meu problema, eu vou ter mais peixe depois. Não, a gente tem que entender como se comporta o animal. Porque o que é que você precisa, principalmente, o animal. Então, se você não entender como ele se reproduz, em que tamanho ele reproduz, por que ele está ali naquela região, naquela época, se é para reprodução, se não é, porque a água está quente ou porque ele encontra muito alimento. Então precisa entender essa dinâmica da biologia do animal para saber principalmente que tamanho ele está reproduzindo, em que época ele está reproduzindo. Isso ajuda mais na frente, na pesca, em que ponto? Se eu não pescar quando ele está reproduzindo, ele vai conseguir reproduzir e aumentar a quantidade que está ali naquele ambiente. Mas se eu for lá e pescar ele na época que ele está reproduzindo, ou então num tamanho que ele não chegue até a época de reprodução, vai diminuindo, eu vou tirando, vai diminuindo. Então, além da pesca, tem que entender o animal, a biologia do animal, para poder unir os dois e eu conseguir ter o peixe e ele consiga chegar até lá, que não zere o estoque. Por isso que algumas espécies entram em extinção, por conta disso. Que não tem essa análise mais a fundo da biologia para entender o animal, para saber eu vou poder pescar nesse tamanho, eu não vou. Ele está reproduzindo, ele não está. Entendendo isso, a gente une o pescador, que ele vai ter o seu peixe com a biologia e o animal vai crescer e os estoques vão continuar ali. Esse estudo, a Angélica disse que pelo menos um ano precisa ser feito. Um ano. Nessa localidade. Aí fez o estudo, qual é o próximo passo? O próximo passo é implementar medidas que consiga determinar o tamanho da malha que o pescador está usando,
Porque o peixe ele vai ter um tamanho que ele, naquele tamanho exato ele vai estar reproduzindo. Se ele não chegar naquele tamanho, ele não reproduz. Porque você que nem eu tem que entender a biologia do animal. Porque tudo tem o seu tempo. E depois é você implementar um período que você não vai poder pescar porque ele está reproduzindo. Que é o período defeso. Tem muitas regiões e muitas espécies que não tem, porque não tem esse estudo dessa biologia. Então, não tem o entendimento da biologia do animal. Então, eu não posso chegar numa área e dizer, não pesca esse peixe nesse tamanho, nessa época, sem eu ter estudado e entendido como funciona aquele animal. Aquela espécie. Então, para chegar nessa medida, precisa ter essa análise, e é uma das medidas. Seguro defeso, na época reprodutiva, e o tamanho da malha a ser colocada no ambiente, para poder, aos pescadores, para conseguir pescar. Então, quer dizer, quando há essa mudança da malha para o pescador, não é porque mudou por mudar ou porque a legislação gosta de fazer essas modificações. É porque há um estudo e justamente é o tamanho da malha que faz as coisas poderem reproduzir lá dentro da água, né, das nossas águas. E isso faz com que o peixe venha, que ele se reproduza, que tenha a época do defeso, que é importante. Exatamente. Né? Então, assim, você pescador, você que vive da pesca, a gente precisa entender o quão interessantes são esses estudos. E a Angélica estava me contando que quando ela foi trabalhar numa determinada área, foi difícil para os pescadores porque eles queriam a informação em um mês. Ai, que malha que a gente pode usar então? Que tamanho a gente tem que pescar rápido? E não é assim, precisa ter esse estudo de um ano, né? Como ela disse, tudo tem o seu tempo. E a gente precisa olhar isso com carinho, porque a gente está aqui na Itália e a gente teve uma reunião que eles estão passando exatamente por isso. Eles detectaram que eles têm falta de peixe. Tá, e o que a gente vai fazer? Então, são soluções, a Angélica está aqui, então, justamente por isso, são soluções que precisam estar na mesa, mas é muito difícil, às vezes, a gente conseguir chegar no pescador e ele entender isso. Né? Porque existe também uma cultura deles de que vão roubar o meu ponto se eu contar onde é que eu peguei o peixe, porque aqui eles querem que, né, ele fale pelo menos quantos quilos ele pegou, qual o tamanho do peixe. E a gente sabe que, né, dependendo de quantas pessoas trabalham no barco, às vezes é difícil de fazer esse controle. Às vezes é muito difícil, porque fazer uma pessoa entender isso, porque é uma coisa, é uma cultura, o pescador está ali. É uma cultura dele, que ele já vem passando de gerações em gerações, de pai para filho, de pai para filho. Então, fazer ele entender que hoje a gente precisa implementar essas medidas para que aconteça da mesma forma ou parecido, como acontecia antigamente, na época do seu pai, que a gente escuta muito. Na época do meu pai, ele pescava tanto, hoje a gente não pesca tanto assim. Mas ele precisa entender que precisa implementar essas medidas para que consiga fazer acontecer essa frase. Vai acontecer da forma que aconteceu na época do meu pai, porque é uma cultura deles. E você fazer ele entender é perfeito, mas é difícil, mas a gente consegue. Aguarda só um pouquinho que a gente vai apresentar para vocês quem estão aqui no Mundo Mar conosco. Pier Plus, soluções em plataformas flutuantes modulares. Sanáutica, shopping náutico e serviços especializados. Marina Pier 33, estrutura completa para o navegante. Navalcare, manutenção de embarcações por assinatura. TJG Imports, soluções em produtos diferenciados. E eu queria colocar só mais uma coisa que eu conversando com a Angélica antes, a Angélica está aqui, fez algumas visitas técnicas, foi em algumas feiras e ela viu algumas coisas muito interessantes que eu ouvi dela, que é o uso do óleo essencial para peixes, né? Para estudos do peixe. Conta pra gente. Essa é uma pesquisa que vem justamente da aplicação do óleo essencial em humanos. A aromaterapia, algumas terapias com óleos essenciais que são aplicados em humanos. Então foi visto esse efeito do óleo essencial de uma coisa natural que pode ser também aplicado dentro da aquicultura, não só para peixe, mas como para camarão também, e trazer esse benefício desse aditivo natural, né, que a gente fala, aditivo natural, dentro da aquicultura, melhorando a saúde dos animais, melhorando a qualidade desse pescado também, que quando você une a saúde do peixe em ambiente de cultivo,
do peixe e do camarão a um alimento de qualidade, você consegue o alimento que eu digo é a ração. Você consegue, no final, um alimento de qualidade chegar de qualidade na mesa do consumidor. Então, as tecnologias que eu consegui ver na feira aqui, é que essa tecnologia do uso do natural dentro das rações, dentro dos probióticos, prebióticos, vem sendo cada vez mais forte. Olha, que legal. Não, eu tô te vendo aí, hein? Olhando e dizendo, besteira, isso tudo é besteira. A gente tem, porque a gente vive isso na parte humana. Eu adoro óleo essencial. Eu uso e conheço várias pessoas que usam, mas também conheço várias pessoas que dizem, é besteira, isso aí não faz efeito. Claro que as coisas naturais fazem efeitos, mas também precisa de tempo. Precisa de tempo. Para vir o resultado. Não é igual um remédio que tu toma, dor de cabeça passa. Não. Né? Porque é um tratamento. É um tratamento e tem que também ser feito com cuidado também. Assim como você disse, um remédio, mas ele faz efeito também, assim como um remédio. Então é tudo o estudo por trás, saber da quantidade certa, o tempo certo a ser colocado, onde ser colocado, de que forma ser colocado, para que tenha o mesmo efeito, o mesmo benefício que tem no humano, para ter também no animal. Olha, essa daí eu tenho certeza que você não sabia. Óleo essencial também para os peixes, claro. Né, com técnicas para criação, para ração, assim como a Angélica explicou. Mas para a gente encerrar, Angélica, agora para você que não sabe o que vai fazer da vida quando crescer, né, que está pensando aí numa formação e a gente chega com essa informação de engenharia da pesca. É isso, né? Engenharia de pesca. Engenharia de pesca. Vamos lá. O que dá para fazer como engenheira de pesca? Como engenheira de pesca dá para fazer muitas coisas assim que eu descobri hoje, que onde eu cheguei hoje, que eu não imaginava, vindo do sertão de Pernambuco, de uma cidade que tem 12 mil habitantes, tão pequena. Então, como engenheiro de pesca, você pode trabalhar na parte pesqueira, como num navio, numa área portuária, num porto, para você observar o que chega nos barcos. Você pode estar dentro de um barco, você pode estar numa plataforma de petróleo, também observando as espécies. Você não quero trabalhar com o meio ambiente, pode trabalhar no mar, com o monitoramento do mar, dos corais, dos tubarões, de todos os animais aquáticos, pode trabalhar nos rios. Não quero meio ambiente, vamos trabalhar na parte de indústria. Temos aí um comércio muito grande de indústria, que é o peixe que chega até o consumidor, o camarão que chega, não só o peixe, o camarão, mas tem outros alimentos de origem aquática, que também o engenheiro de pesca está ali nessa parte comercial. Inclusive os enlatados. Assim. Os enlatados, o engenheiro de pesca está à frente da linha de produção, para ele ver que tudo no final foi feito o processo certo. Pode trabalhar na área de, como eu trabalho, na parte de desenvolvimento de produtos, de rações, de probióticos, prebióticos, pode trabalhar como... Mas isso para peixe, isso para o próprio animal? Para o próprio animal. Tá. Pode trabalhar na parte de cultivo, trabalhando com peixe, com camarão, com alga, com ostra e animais aquáticos. Com jacaré. Acredita que o engenheiro de pesca pode trabalhar no cultivo de jacaré? Olha, isso eu não sabia. Mato Grosso tem cultivo de jacaré no Brasil. E pode também ser um professor, que hoje, desde os tempos atrás, é uma profissão belíssima, que está ali ajudando a formar profissionais e colocar no mercado boas pessoas. E você pode também ser um professor. E tem diversas outras áreas. Mas existe área da beleza para um engenheiro de pesca? Existe área da beleza, porque o pescado, não só o pescado, mas outros produtos de origem aquática, como as microalgas, que são plantas, ou então algas, que a gente consegue extrair algumas substâncias e aplicar tanto na beleza, cremes, para o cabelo, para a pele, como alguns medicamentos que têm colágeno. A Universidade Federal do Ceará está aí a prova que tem a pesquisa com a pele de tilápia para cicatrização, porque a pele de peixe é rica em colágeno. Então a gente também está ali, que a gente pode extrair colágeno e extrair outras biomoléculas para ir para a área da beleza também. Olha só. É muita coisa. É um mundo mar de opções para você, então, dentro da engenharia de pesca.
Angélica, foi um prazer conversar com você. Prazer também. Obrigada e espero que vocês tenham gostado de saber de tantas informações que a gente trouxe aqui para você. Esse é o nosso papel aqui no nosso Mundomar. Então, se você gostou, curte e compartilhe com seus amigos. Cheferi Arts apresentou Mundomar, com oferecimento Pier Plus, soluções em plataformas flutuantes modulares, Sanáutica, Shopping Náutico e serviços especializados. Marina Pier 33, estrutura completa para o navegante. Navalcare, manutenção de embarcações por assinatura. TJG Imports, soluções em produtos diferenciados.